Boa noite a todos. Hoje é 26 de abril de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para se unirem a nós em oração para darmos início aos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, bons espíritos da espiritualidade maior, bons mentores que nos auxiliam e nos inspiram, solicitamos de vocês a proteção, o auxílio e a orientação nessa noite de estudos e aprendizado, que possamos nos conectar mentalmente entre nós e também com a realidade maior e trazer de lá as energias necessárias ao refazimento do nosso tecido espiritual, que compõe por sua vez o nosso corpo físico, que possamos recarregar as nossas energias e comungar todos juntos em espírito e verdade, solicitando do alto a proteção e as luzes para o bom entendimento dos postulados que vamos recepcionar nessa noite. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós escolhemos a mensagem de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Amor, Imbatível Amor, sob o título Objetivos Conflitivos. A visão materialista produzida pela sociedade ocidental moderna atinge níveis insuportáveis para as criaturas educadas nesse meio. Metas egoístas cada vez mais empurram os seres para que se destaquem socialmente, pareçam vencedores e sejam divertidos. A nossa sociedade ocidental, ainda muito embasada dentro de conceitos materialistas, dentro de conceitos cartesianos, distantes, por exemplo, de uma sociedade oriental, onde a meditação, onde a realidade espiritual são muito mais presentes, onde o indivíduo é convocado a desenvolver também o seu lado espiritual, o seu lado místico, a nossa sociedade se conserva distante disso. E por ser uma sociedade materialista, por ter uma visão materialista, uma educação materialista, nós que somos criaturas educadas e que convivem e que são criadas dentro desse meio, nós sofremos muito com isso. A duras penas, nós realizamos em nós um despertamento da nossa realidade espiritual e do nosso encaminhamento espiritual. Nós somos educados nas escolas e dentro das famílias a sermos os melhores, a tirarmos as melhores notas, a conseguirmos os melhores postos de emprego, a ganhar o melhor salário, a competir, mas a vencer. E isso, dentro da sociedade, é colocado para todos. Para nós somos instruídos a buscar metas egoístas, aonde o cargo de chefia tem que ser meu, aonde aquele colega de trabalho pode ser atropelado nos seus propósitos, ele que se dobre, que senão ele vai sofrer. Metas egoístas. Dentro das famílias, os indivíduos não prezam pelas famílias, antes eles são egoístas, eles pensam neles, eles pensam que a família tem que trabalhar por eles, propiciar para eles o melhor. E toda essa educação, ela não oferece meios para que você alcance isso. Não se cria nada de diferente, não se faz nada, não se promove nada de maneira nova. Nós precisamos realizar isso com os elementos que todos nós possuímos dentro de nós ou que nós vamos arregimentando no processo. E muitas vezes os indivíduos, por não conseguirem atingir essas metas, não conseguirem se colocarem da forma como desejam, eles se lançam, muitas vezes, em situações onde eles parecem vencedores, onde eles se destacam socialmente, mas a fachada que se cria
ela não é uma fachada verdadeira, não é uma aparência verdadeira. Aquilo é uma cortina de fumaça, é uma máscara, onde os indivíduos vão vivenciando aquilo e o importante é parecer, não realmente ser. E daí uma indústria do parecer, que é isso que se deseja, né? Você tem que parecer importante, parecer relevante, parecer vencedor, mesmo que você não seja, né? Uma indústria do parecer vende técnicas variadas, vende treinadores habilidosos, vende criadores de aparências, de modo a se conquistar pessoas, relacionamentos úteis e vantagens, numa neurótica preocupação por vitórias exteriores, criando a aparência de um ser pronto e completo, mas sem a trajetória que caracteriza essa criatura. Então, quando nós realmente desenvolvemos as nossas habilidades, quando nós criamos dentro de nós uma realidade material, mas uma realidade espiritual que convivem e que trabalham unidas, que trabalham juntas, nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória uma criatura real, não uma criatura de aparências. E muitas vezes os indivíduos não desejam essa trajetória, os indivíduos não buscam esse processo que os leva e que os completa e que os complementa. Eles desejam ir logo para os finalmentes. Então, busca-se uma indústria que possa vender as técnicas, os treinadores, as aparências que nós desejamos. E isso visa um fim material, isso visa um fim egoísta. Eu preciso conquistar as pessoas certas, eu preciso manter relacionamentos frutíficos, eu preciso relacionamentos úteis, não relacionamentos verdadeiros, mas um relacionamento que me seja útil. Quando ele não é mais, também eu o abandono, né? Eu relego. E eu busco vantagens, e essas vantagens são o poder, essas vantagens são o dinheiro, essas vantagens são vantagens materiais. E isso neurotiza o indivíduo, ele fica extremamente preocupado por vitórias exteriores. E essas vitórias exteriores, elas são mais importantes do que o ser real, do que o espírito. E essas vitórias exteriores, elas se satisfazem com as aparências. O ser real, o ser espiritual, não se satisfaz com as aparências, ele precisa de algo verdadeiro, ele precisa de algo substancial. E o ser espiritual fica comprometido, o ser espiritual sofre e ele degenera diante de uma sociedade onde o parecer é mais importante, onde o aspecto exterior é mais importante, onde o aspecto material é que é o relevante. O ser verdadeiro é secundário, desde que pareça agradável. Tem a representatividade e o dinheiro resolve embaraços. Tudo para disfarçar um ego frágil que cairá logo em conflitos. Então, o ser, ele é secundário. A aparência do indivíduo é que conta. Tem um brocado, um ditado antigo que diz, né? Por fora seda e renda, por Deus, Deus que me defenda, né? Por dentro, Deus que me defenda. Ou que nem Jesus dizia, né? Por fora, sepulcros caiados, né? Por dentro, sepulcros, e por fora, pintadinhos e bonitinhos. Então, o ser é secundário, desde que pareça agradável. Então, existe um verniz que os indivíduos jogam em si mesmo, e se esse verniz brilhar, está tudo bem, né? Esse indivíduo, ele tem representatividade, ele é uma pessoa com destaque, ele é uma pessoa com luzes em cima dele. E daí tudo aquilo que ele precisa, o dinheiro resolve, né? Tudo para disfarçar um ego frágil. Então esses indivíduos, eles têm um ego muito frágil, e esse ego ele vai entrar em conflitos. Mas nós também precisamos entender o que é o ego. Quando nós encarnamos, nós vamos encarnar num país, sob uma determinada língua, sob uma determinada cultura, dentro de uma família que vai nos relegar, vai nos trazer, vai nos herdar aspectos daquela família, tradições daquela família. E nós, quando encarnamos, nós somos uma página em branco, a gente vem com o HD resetado.
E nós precisamos preencher a nossa nova personalidade com os aspectos daquela encarnação. E para isso nós construímos o ego, que são as nossas estruturas psíquicas, as nossas estruturas psicológicas, que vão interagir, que vão nos colocar dentro desse grupo, dessa sociedade, dessa cultura e dessa família, de modo que nós possamos ali dentro representar o nosso papel. Então o ego ele é uma estrutura muito importante para as criaturas encarnadas. O ego é uma estrutura muito importante. Mas o ego ele se dissolve, porque quando nós desencarnamos, o espírito que já encarnou diversas vezes e teve diversos egos, diversas personalidades, o espírito ele continua existindo e ele vai reencarnar ainda muitas vezes. Nós vamos reencarnar muitas vezes. E vamos precisar de novas personalidades e novos egos. Agora, quando nós imaginamos que o ego que estamos vivendo agora, que a personalidade que estamos vivendo agora, que ela é definitiva, que ela é única, que ela é a melhor, nós vamos esquecer o nosso passado evolutivo, o nosso passado espiritual e vamos nos ater somente a essa encarnação, somente a essa personalidade e a esse ego. E esse ego, ele é frágil, ele tem pouco tempo de vida, alguns anos, algumas décadas, ao passo que o espírito pode ter milhares de anos, milhares de décadas, várias encarnações, muitos aspectos importantes dentro dele que não estão sendo levados em conta. Então o ego, quando ele está dissolvido, quando ele está distante do que é o nosso self, o nosso espírito, quando ele está distante da nossa realidade espiritual, ele é muito frágil. E ele entra nesses conflitos, ele não tem como se estruturar no espaço-tempo e assumir todos os aspectos que o espírito guarda no seu psicológico profundo. Então, o ego ele se fragiliza quando ele se aparta do self, quando se aparta do espírito e tenta viver somente a realidade onde ele está encarnada, o ego é frágil. E ele vai cair, ele vai tropeçar, esse ego vai te abandonar, ele vai te deixar em maus lençóis. A busca da essência íntima, que é o espírito, e de valores do espírito, ela é abandonada, prenunciando novas quedas e dores futuras. Então, aquilo que é essencial, aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que é o nosso psicológico profundo, que precisa ser atendido, e aquilo que representa a nossa consciência, que nos cobra, que deseja que nós evoluamos, que traz da espiritualidade maior as leis morais, que traz as leis naturais, as leis divinas, e todos os nossos compromissos assumidos, esse espírito ele fica em segundo plano, ele é abandonado. Mas a maior parte da criatura, a maior parte do ser é o seu espírito. E se isso fica abandonado, vai denotar nesse ego que está encarnado agora, que está voltado somente para o aspecto material, prenuncia nele dores e quedas. Então, o espírito, abandonado de si mesmo e tentando vivenciar somente o aspecto material, desencontrado da sua essência íntima, ele vai desmoronar. Ele vai cair e ele vai sofrer as dores morais decorrentes disso, do não desenvolvimento da sua essência íntima. A busca e a manutenção desse falso poder causam uma contínua inquietação, porque induz insegurança, desconfiança e instabilidade, pois o ser sabe que aquela imagem projetada é frágil e pode ruir a qualquer momento. Então, a busca e a manutenção desse falso poder causam uma contínua inquietação. A única certeza que nós temos, as únicas fatalidades que nós temos na nossa vida, é que nós não temos constância de nada. Nós estamos hoje com a saúde que temos, na posição que estamos, vivendo a vida que escolhemos e estamos tentando desenvolver, mas que a qualquer momento nós podemos ser chamados pela realidade espiritual, nós podemos ser chamados por Deus, e devemos abandonar invariavelmente todo esse processo que vivenciávamos até então.
Então a nossa vida, a nossa encarnação, ela é muito frágil. A nossa encarnação, ela é muito instável. E a saúde que temos também o é, as causas, os aspectos financeiros nós vimos aí durante a pandemia que eles podem rapidamente se deteriorar. Nós vimos as saúdes deteriorarem, nós vimos os psiquismos se abalarem, nós vimos muitas coisas que não estavam não estavam presentes nas listas dos indivíduos, elas começaram a aparecer e começaram a virar importantes. Antes nós estávamos muito concentrados em viver a realidade material e estávamos distantes das realidades espirituais. Agora nós estamos sendo convocados a vivenciar os dois. E se nós ficarmos tentando manter coisas que não se mantêm, coisas que estão fadadas a mudar, e a vida é isso, a vida é um constante processo de evolução, uma constante mudança, uma nuvem que se desloca e se constitui, se reconstitui diariamente. As opiniões do mundo, os indivíduos, as sociedades, as culturas estão sempre se alterando. Não existe forma de nós barrarmos isso. Se nós fazemos uma busca, e se a nossa busca tende a manter coisas que são instáveis, nós vamos ter muita inquietação e muita insegurança. Porque essas coisas elas vão escapar de nós, elas vão... É como a água, nós tentarmos segurar a água com as mãos, não há como. Ou a areia, né? Nós conseguimos segurar um pouquinho, mas no primeiro movimento ela se desboroa e escapa. O tempo tem essa característica também. Então essa manutenção de uma coisa que já é instável, essa manutenção de uma coisa insegura por si só e trabalhada com bases muitas vezes mentirosas, de aparência, deixa o indivíduo muito instável. O indivíduo sabe que aquela imagem é projetada e ela vai ruir. É uma imagem colocada em cima de bases estreitas e não há como isso permanecer em pé. Então, a manutenção desse falso poder prejudica e faz com que os indivíduos entrem em instabilidade e insegurança. Assim, vivenciando esse aspecto da nossa sociedade materialista, estamos perdendo contato com a realidade. A pandemia foi importante porque nos despertou novamente para essa realidade. Nós estamos nos tornando antinaturais, exigentes e insensatos. Quando nós criamos uma imagem, essa imagem não é natural. E essa imagem que não é natural, ela se aparece, ela se coloca para as pessoas. Você percebe que o indivíduo ele está controlando a mão, ele está controlando a postura, ele está controlando as palavras, os olhares. O indivíduo não está agindo naturalmente, ele não está descontraído. E daí, nesse processo antinatural, ele se exige muito fisicamente. Então, esse indivíduo ele vai andar rígido. O andar dele não vai ser um andar solto. O balançar da mão não vai ser um balançar natural, um movimento natural. Ele vai ser um movimento trabalhado, porque alguém disse para ele que ele precisa fazer daquela forma. Então nós estamos nos tornando antinaturais, exigentes e insensatos, melindrados e contrariados por coisas sem importância, suscetíveis em demasia, irritadiços, agressivos e indispostos, cada vez mais estressados e insatisfeitos. Então a nossa sociedade, se nós observarmos o que Joana de Ângeles elenca para nós estamos realmente dessa forma, antinaturais, nós ficamos exigindo das pessoas mais do que de nós mesmos, nós estamos vivenciando as nossas insensatezes, imaginando situações e querendo que que o nosso comportamento insensato seja admitido, quando ele não pode de forma nenhuma ser admitido. Nós nos melindramos por qualquer coisa, principalmente nesses momentos de redes sociais. Nós nos contrariamos por qualquer coisa, às vezes por uma provocação do time
de futebol, ou da política, ou de uma circunstância qualquer. Os indivíduos, por coisas sem importância, eles ficam melindrados, eles rompem muitas vezes unilateralmente por conta de um comentário, por conta de uma brincadeira, por conta de qualquer coisa que seja vertida dentro de uma rede social. Nós somos muito suscetíveis, então qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos desestrutura, qualquer crítica nos tira dos eixos. Muito irritados, muito agressivos e muito indispostos, estressados e insatisfeitos. Caberia aqui também ansiosos e depressivos. Então, essa perda do contato com a realidade, esse entrar profundamente na matéria, está tirando de nós a naturalidade espiritual que todos nós temos e está colocando em cima de nós uma pesada carga que a matéria, pela sua natureza, trabalha dessa maneira e os indivíduos não estão percebendo isso, estão cada vez mais voltados para isso. Mas também pode acontecer o oposto, né? Por outro lado, se tudo corre bem e as posições se consolidam e escapamos das injunções conflitivas, experimentamos a saturação e a desmotivação, mergulhando no tédio gerador de morbidez e depressão, justamente pela falta de desafios motivadores. Então os indivíduos eles não querem percorrer essa trajetória que constrói os seres nas batalhas da vida, né? Os indivíduos não querem fazer isso, eles querem parecer. E por isso eles estão deixando de ser naturais. Mas por outro lado, às vezes pode acontecer os indivíduos passarem por isso, né? Tudo corre bem, aquela posição que o indivíduo busca, ela se consolida, aquelas injunções conflitivas, elas também passam, e o indivíduo experimenta um bom momento, né? Ele chega onde ele queria, ele tem as pessoas que ele quer, a posição que ele quer, o status que ele quer, o poder que ele deseja, está tudo bem. Mas quando está tudo bem e nós não percorremos a trajetória, nós não fizemos por merecer, aquilo é só uma aparência, né? Estamos onde desejamos, mas é só uma aparência. Ocorre uma saturação e uma desmotivação. Então o indivíduo chega onde ele quer e ele entra em depressão. Quando ele está na melhor casa, no melhor carro, na melhor posição, no melhor momento, ele se deprime. Porque isso leva a um tédio, uma morbidez, uma depressão, justamente pela falta do desafio. Então aquilo que as pessoas fogem, aquilo que elas não querem passar, aquele sofrimento que exige do indivíduo a superação, o desafio motivador, que o indivíduo não quer, ele quer ir logo para os finalmentes, né? Os finalmentes, claro, os louros são melhores, mas é a trajetória que nos constrói. Quando o indivíduo chega onde ele quer, a falta do desafio leva ele à depressão, leva ele ao tédio, desmotiva, satura ele de uma maneira que ele não consegue suportar. Então nós nos voltamos para o material, nós buscamos fugir dos desafios, nós tentamos chegar à nossa meta, tanto almejada, e quando chegamos lá não tem gosto nenhum. Então nós fugimos das dores, mas quando chegamos aonde queremos, a falta das dores nos leva à depressão, nos leva à morbidez. Porque não houve o desafio, porque não houve o confronto, porque não houve a superação. Os indivíduos buscam fugir daquilo, mas quando conseguem fugir, ficam doentes, porque não encontraram aquilo que desejavam. Todos precisamos de desafios, pois eles impulsionam nosso desenvolvimento. E nós estamos vivendo um período de desafios monumentais. Nós, como almas encarnadas, como espíritos encarnados, estamos vivenciando desafios superlativos, tanto particulares como coletivos, como sociais, como financeiros, como espirituais, em todos os aspectos. E esses desafios, como nós vimos, é eles que dão o sabor, é eles que constroem a trajetória. Então eu quero acreditar que todos nós que não abandonamos a vida por caminhos escusos e estamos vivendo até aqui e de repente hoje estamos reunidos,
realizando esses estudos, nós estamos nos melhores momentos das nossas vidas, nós estamos no ápice do nosso desenvolvimento. Porque nós precisamos de desafio e os desafios que se apresentaram nós os vivenciamos e superamos. Estamos superando até aqui. Muitos outros virão e Jesus sempre colocou dessa forma, né? Que quando nós superamos um desafio, o outro vem. Quando nós realizamos um trabalho e esse trabalho nós nos desincumbimos dele a contento, significa que nós merecemos um trabalho maior, nós merecemos uma situação maior, nós merecemos um outro desafio. Então, esses desafios eles são importantes, porque eles impulsionam o nosso desenvolvimento. Sem objetivo, caímos em letargo. E negamos a própria mecânica da vida que se expressa como evolução. A vida tem uma mecânica e essa mecânica chama-se evolução. E para que nós evoluamos é necessário o objetivo. Quando nós fugimos dos objetivos, quando nós fugimos dos desafios, nós estamos negando a mecânica da vida. É por isso que adoecemos. É por isso que entramos em depressão. É por isso que nós caímos em processos egóicos, materialistas, que solapam a nossa base. Quando nós temos uma base firme, colocada em cima de objetivos, de desafios, quando nós aceitamos a mecânica da vida, quando nós acreditamos na evolução, quando nós abandonamos aquilo que deve e pode ser abandonado, nós estamos nos colocando a favor dessa corrente, nós estamos trabalhando dentro dessa energia. Usar as conquistas externas. Olha o que Joana de Ângeles nos coloca. Usar as conquistas externas para o crescimento espiritual é trabalho relevante a todos. As conquistas externas, as conquistas materiais, as conquistas do ego, elas precisam ser direcionadas ao crescimento espiritual. Nós precisamos utilizar o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde, a nossa capacidade intelectual, nós precisamos utilizar os aspectos materiais pro espírito. O nosso ego nesse momento, o nosso ego encarnado, a nossa personalidade de encarnada precisa trabalhar para o nosso self, precisa trabalhar para o nosso espírito, e não o contrário. Não o ego trabalhando para si mesmo e esquecendo, em detrimento de um espírito. Esse é o movimento que nós estamos praticando na nossa sociedade hoje, na nossa sociedade materialista, que está nos levando a sermos antinaturais e doentiços. Porque nós invertemos a ordem natural das coisas. As conquistas da matéria precisam se voltar para o espírito. E isso é um trabalho relevante que todos precisamos realizar. O amadurecimento psicológico transforma as lutas em motivação para a existência. Mas esse amadurecimento psicológico que Joana nos traz, ele não vem através de um personal trainer, ele não vem através de um professor de redes sociais, ele não vem através de aspectos materiais. O amadurecimento psicológico vem através do enfrentamento do indivíduo diante dos desafios. Nós não nascemos pronto, nós não sabemos tudo, existem muitas coisas que nós não conhecemos e nós precisamos conhecê-las, nós precisamos enfrentá-las, nós precisamos nos motivar a conhecê-las. Nós precisamos realizar coisas que não conhecemos para daí conhecê-las. Precisamos desenvolver dentro daquele aprendizado novos aprendizados, nos melhorarmos nesse processo. Precisamos nos amadurecer psicologicamente. Então, às vezes, nós enfrentamos coisas que são difíceis para a nossa personalidade e para o nosso psiquismo. Mas se nós as enfrentarmos, vai amadurecer o nosso psicológico. Nós vamos enfrentando pessoas, situações, nós vamos nos expondo a riscos calculados, nós vamos trabalhando aspectos materiais, esses aspectos materiais estão sendo voltados para o nosso espírito e nós vamos amadurecendo.
E daí as lutas, elas são motivações para a nossa existência. A cada etapa vencida, abre novos rumos e fronteiras, pois as metas próximas despertam a ambição para alcançar outras mais expressivas para o ser, agora mais íntegro, realizado e real. Então aquele ser fragilizado, aquele ser de parecência, aquele ser que só precisava aparecer, de repente agora ele começa a ficar íntegro, ele começa a ser uma criatura mais real. E daí as metas próximas que nós vamos estabelecendo, elas vão despertando para as metas mais expressivas. Se nós transformarmos as nossas lutas em motivações, quanto mais lutas, mais motivação. Metas mais expressivas. Um ser mais íntegro, mais realizado, um ser real, capaz e amadurecido psicologicamente. E daí Joana nos desperta para um outro aspecto. Aquilo que é fácil, próximo, adquirido através do outro ou aparente, não constitui desafio ou motivação, pois não demanda esforço. E nem deixa aquele gostinho, aquela marca da conquista íntima, mas antes sim um travo de frustração. Então aquilo que é fácil, aquilo que vem fácil, aquilo que está próximo de nós, que nós não precisamos correr atrás, ou aquilo que nós temos, mas que não vem através de nós, vem através do outro. Ou aquilo que não é real, mas é aparente, não é desafio e não é motivação. Para que nós conquistemos isso, para que nós tenhamos essa motivação, nós precisamos esforço. A marca da conquista íntima, ela vem através do esforço. Então, muitas vezes, nós fugimos do esforço. Nós temos preguiça do esforço. Nós desejamos correr logo para a linha de chegada, porque correr cansa. Nos esforçarmos, nos buscarmos, nos melhorarmos, demanda esforço. Mas é esse esforço que deixa o gostinho da conquista. Nós sabemos o quanto custou, nós sabemos que aquilo ali passou pela nossa vontade, passou pelo nosso crivo, foi construído pelo nosso esforço mediúnico e espiritual. É o esforço que nos faz. Então esse processo da preguiça, esse processo da leniência, esse processo de parecer pronto, não vai dar gosto bom na boca, vai dar um travo, vai deixar uma amarra na nossa boca, uma amarra de frustração, um travo de frustração. E o gostinho bom vem da nossa conquista, vem do nosso esforço. Enquanto vivemos a realidade mesmo frustrante, não importa se ela é frustrante. E quando a realidade é frustrante, nós vamos trabalhar para ela deixar de ser. Enquanto vivemos a realidade mesmo frustrante, constituindo motivos para realizar o possível, sentimos a motivação para prosseguir, fazendo surgir os projetos mais audaciosos. Então nós vamos fazendo aquilo que é possível. Tem coisas que escapam das nossas mãos, mas também tem coisas que só vão vir para as nossas mãos quando elas estiverem trabalhando. Tem coisas que não são para a mão da preguiça, para a mão da leniência, para a mão da fuga, para a mão do fácil. São coisas que vêm somente quando nós estamos com a mão na massa. Então nós vamos vivendo a realidade mesmo frustrante, vamos constituindo motivos para realizar o possível, nós vamos realizando o possível, e vamos aguardando o momento para conseguir os nossos projetos audaciosos. Os nossos projetos audaciosos, eles vêm. Interessante que às vezes a gente diz assim, nossa, eu desejei e parece que caiu do meu colo, né? É porque você foi até lá. Só vai cair no teu colo quando você estiver no lugar certo. Agora, enquanto faltarem dias, enquanto faltarem motivações, enquanto você não vive aquela realidade, não vai cair no colo. E quando nós estamos embarcados na vida, a gente deseja e parece que as coisas se constituem. Parece que está ali. Mas é que nós fomos até lá.
realmente está ali. Nós estamos numa trajetória e naquela trajetória, aonde ela passa, aonde nós estamos nos dirigindo, aquilo que desejamos, vem. E vem fácil. Mas não pense que vem fácil para que nós possamos deitar na cama, né? Adquirimos a fama, vamos deitar na cama. Não, vamos continuar. Você desejou, então agora mereça. Você se projetou, você se colocou até lá, então agora viva. Às vezes a gente diz assim, mas está tão difícil, porque eu não consigo, porque é frustrante, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, mas você está vivendo isso. Não pode ser diferente. Agora, se você tirar o nariz para fora d'água e começar a olhar onde é que está a margem, onde é que estão as luzes, e você nadar para lá, é possível que você encontre um barco no caminho que te leve. Então nós precisamos nos colocar, viver a realidade, mesmo frustrante. E sair fazendo o possível para que aquilo que é audacioso também chegue. Os nossos projetos audaciosos aconteçam. Quando isso desaparece, ocorre a morte existencial do ser físico e espiritual. Se nós não vivemos a realidade, se nós não vamos construindo motivos para realizar o possível, se nós não sentimos a motivação para prosseguir, se nós não traçamos metas audaciosas, se nós não fazemos planos audaciosos, existe uma morte existencial física e espiritual. O indivíduo está ali, está vivendo, mas não vive realmente. Antes está morto. Pode ser classificado como uma criatura morta. Não sonha, não deseja, não vai atrás, não se esforça, não atira suas flechas para frente para depois encontrá-las lá na frente. E o espírito é a mesma coisa. Se o físico não vai ser atendido, se o espírito materializado como um corpo físico não se realiza, o espiritual entra em depressão também. É um ser subjugado pelas características que vive. A morbidez que campeia e a cultura que imprime leniência é embasada em valores provocadores de doença. É isso que nós vivemos hoje, valores provocadores de doença. Tem dificultado grandemente nossos avanços particulares e coletivos, gerando infelicidade, desarmonia e levando a prazeres agressivos e extravagantes. Então a nossa cultura agora é uma cultura materialista, é uma cultura de parecer, é uma cultura que busca fugir dos desafios, e isso são valores doentes, isso são valores da doença, isso são valores que vão nos deixar irritadiços, estressados, angustiados, deprimidos, doentes espiritualmente. E isso avança o avanço coletivo. Enquanto a coletividade trabalha, se limita, deseja a doença, não há o que se fazer, né? A menos que despertemos disso e busquemos vivenciar aspectos mais saudáveis, mudar o nosso comportamento social para aspectos mais saudáveis. Nossos desajustes egóicos não permitem, por enquanto, que se instale em nossa sociedade a felicidade e nem a harmonia no indivíduo. Só muito lentamente saímos da caverna, abandonamos o barbarismo e a apatia, passando a desejar as luzes da liberdade que jazem em nosso íntimo. Então, todo esse processo que campeia pela sociedade, que leva a costumes que fazem essa sociedade ser uma sociedade doente, para que nós comecemos a melhorar, nós precisamos buscar, desejar as luzes da liberdade. Mas a espiritualidade, Deus na sua infinita sabedoria sabe o que faz, né? Nós nos projetamos para fora e ficamos doentes. E daí a nossa cura está no nosso íntimo. Nós devemos nos voltar para dentro. Existe uma luz primordial. Nós somos criaturas projetadas e trabalhadas por Deus. E nós precisamos buscar essa luz primordial que todos nós temos. É uma luz que age dentro do nosso íntimo, é lá que ela está. Essa luz leva a um novo olhar, a um abandono do barbarismo e da apatia, a um desejo de liberdade, a um desejo de melhoria. E quando nós buscamos isso, o caminho é para dentro. O caminho é para dentro de nós, é para o nosso espírito, onde tem uma luz. E é uma luz que liberta.
É uma luz que tira da dor, é uma luz que tira da ignorância, é uma luz que tira da depressão, é uma luz que tira da ansiedade, é uma luz que tira do material. E faz com que nós colocamos os nossos olhos no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso psicológico, que precisa ser atendido. A matéria, ela está muito bem alimentada, mas o nosso espírito está faminto. Nós precisamos dar de comer para o nosso espírito, nós precisamos buscar o alimento espiritual. Jesus falava disso. A água que tira toda a sede do espírito. Saturados do habitual, desejamos o inusitado. E então ali nos apaixonamos pelo bom, pelo nobre, pelo belo, compreendendo então o quanto estávamos cultivando a vulgaridade, o ego, o tédio, o desequilíbrio, a desarmonia, a doença, enfim, o mal. Então esse habitual que está nos saturando vai nos levar a que desejemos alguma coisa diferente. E nós vamos nos apaixonar quando voltarmos para o espiritual, quando voltarmos para o espírito, quando nos voltarmos para dentro. Há toda uma paixão ali nos aguardando. Nós vamos desejar aquilo que é bom. Às vezes é uma coisa interessante, né? Nós desejamos o que é bom, nós desejamos o que é nobre, nós desejamos o que é belo, mas corremos atrás do tédio, do desequilíbrio, da harmonia, da doença, da vulgaridade. Nós desejamos o bem, mas cultivamos a vulgaridade. Nós desejamos a saúde, mas cultivamos o desequilíbrio. Nós vamos atrás das coisas que nos atordoam, que nos atormentam, que nos infelicitam. Estamos apenas desejando o bom, o belo e o nobre. Por que não vamos viver o bom? Por que não vamos viver o que é nobre? Por que não vamos viver o que é belo? Por que não vamos para o bem? Por que nos mantemos nesse processo, nesse círculo viscoso da matéria? Por que nós nos arvoramos em estar ali? Por que desejamos isso tão profundamente? Quando é que nós vamos perceber que os nossos comportamentos ainda são vulgares, ainda são da caverna? O desequilíbrio, estamos trabalhando, vivenciando, buscando o desequilíbrio, a doença, o mal. Quando nós já temos um exemplo vivo, nós temos um Cristo que sim, é nobre, é bom e é belo. Nos mostrou o caminho, nos mostrou o exemplo. Aparece radioso para Paulo, não aparece materializado. Paulo cega, cai ao chão e fica cego diante de tanto resplendor. Por que nós vamos buscar o lodo, o material, aquilo que dissolve, aquilo que não se constitui? Devemos pensar, devemos buscar esse inusitado e nos apaixonar pelo que há ali, que já nos foi mostrado. Dessa forma, sucesso é o equilíbrio entre perder e conseguir. Pois nem sempre a resposta da luta é positiva, e o fracasso se faz presente nas buscas e nos visita regularmente. Então, a vida, como ela está constituída, o fracasso faz parte. A resposta da luta nem sempre é positiva. Às vezes, a resposta de tanta luta é uma resposta negativa, é o fracasso. Então, regularmente ele nos visita. Mas que ele não nos detenha e que nos inspire a renovar a luta e converter o fracasso em sucesso verdadeiro. Quando nós temos um sucesso parcial, o fracasso ainda pode vir. Mas quando nós tivermos um sucesso verdadeiro, não há mais fracasso. Às vezes há
a resposta negativa da luta. E essa resposta negativa, antes, precisa nos inspirar a nos renovar a luta e converter aquele sucesso aparente num sucesso verdadeiro, aquele fracasso num novo motivo para lutar. E daí Joana de Ângeles nos coloca assim: na estratégia bélica, vencer a guerra é a meta, e não somente ganhar batalhas. O importante e essencial, no entanto, é sair vitorioso na luta final, aquela que define o combate. Então, enquanto nós estamos lutando as nossas batalhas, precisamos buscar vencer. Mas se nós não vencemos as batalhas, não significa que a nossa grande guerra, que a nossa batalha final já aconteceu. Nós ainda estamos lutando. A guerra, vencer a guerra toda é que é a meta. As batalhas são batalhas. Nem sempre se sai vitorioso das batalhas, nem sempre nós vamos atingir as nossas metas. Mas se nós não as fizermos, nós não seremos seres reais, nós não seremos seres constituídos no campo de batalha. Nós seremos seres frágeis, nós seremos seres egoístas, nós seremos criaturas de aparência. E isso não vai trazer para nós o gosto da vitória. Essa luta diária, essa batalha, essa guerra que nós estamos vivenciando muitas vezes conosco mesmo, que deveria ser, ainda precisa ser travada, ainda precisa ser lutada. Porque a luta final é ela que define o combate e nós não chegamos lá. A luta final ainda não aconteceu. Nós estamos lutando batalhas. E nas batalhas, às vezes se perde, às vezes se ganha. Mas sempre desejamos lutá-las. Sempre precisamos ter estratégias. Sempre precisamos nos preparar como bons soldados. E não estamos lutando sozinhos, devemos também pensar dessa maneira. Muitas vezes nós temos pessoas que auxiliam na realização dos nossos sonhos. E pela nossa parte, muitas vezes também precisamos auxiliar que o sonho dos outros se realize. Então, quando nós começarmos a pensar assim, nós vamos nos tornar criaturas constituídas no processo, na vitória, no trajeto, e vamos vencendo as nossas batalhas e criando a criatura real, o ser vitorioso, o ser definido pelo processo, que vai caracterizar lá na luta final que se venceu essa guerra, que se venceu esse processo. Era disso que gostaria de falar hoje. Estamos vivenciando tempos difíceis, precisamos nos colocar como trabalhadores, precisamos nos alistar nos exércitos do bem, precisamos trabalhar como bons soldados, precisamos merecer ser bons soldados, precisamos buscar os bons líderes para que nós possamos viver as boas batalhas, os bons combates, como dizia o apóstolo Paulo, e quando chegar a termo da nossa batalha, nós podermos olhar para trás e ver que nós realmente somos bons soldados. Gostaria de convidar a todos para realizarmos a prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, aos nossos mentores, a doutrina espírita e a realidade espiritual que nos cerca. Desejamos solicitar do alto mais coragem para os nossos dias, mais concentração para a nossa mente, mais objetivos para os nossos espíritos, para que possamos sermos bons trabalhadores, bons soldados e vivenciar ao lado do Mestre as batalhas que devemos realizar e devemos concretizar, para que saiamos vitoriosos da luta da vida, aonde estamos matriculados como aprendizes e como trabalhadores. Que Jesus seja o nosso horizonte e que Ele fique conosco, clareando os nossos passos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.